Vamos abrir as nossas Bíblias, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, do versículo 15 até o versículo de número 17. Nós vamos falar sobre algo que nós só alcançamos com a maturidade cristã, a maturidade na nossa caminhada, que é o equilíbrio do nosso tempo. Hoje nós vivemos momentos que um tanto quanto interessantes. Nós ouvimos muitas pessoas dentro da própria caminhada nossa de evangelho, enfim, na igreja, falando acerca da dificuldade em se ter tempo para coisas, por exemplo, que são prioritárias dentro da caminhada, como por exemplo a família. Pessoas viam a sua família, o seu casamento, os seus filhos, indo à bancarrota ou sendo destruídos, arrebentados, e quando eram questionadas ou chegavam no escritório a ponto de precisar de ajuda, geralmente nos últimos momentos, a pessoa falava: olha, pastor, mas é que eu não tenho tempo para minha família. Daí você falava para a pessoa: olha, mas nós temos, precisamos investir na família, precisamos investir na nossa vida espiritual. Pastor, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para ir à igreja, eu não tenho tempo para isso. Aliás, pastor, eu estou numa vida estressada, eu não tenho tempo para descansar, não tenho tempo para cuidar da saúde, eu não tenho tempo para isso ou para aquilo. E de repente nós, de forma mundial, fomos acometidos com uma pandemia que de repente nos deu todo o tempo do mundo. E aí eu te pergunto, o que mudou? Aqueles que diziam: eu não tenho tempo para minha família, estavam loucos em casa, descabelando, dizendo: eu não aguento mais ficar com a minha família. Aqueles que diziam: eu não tenho tempo para buscar o Senhor, de repente estavam entretidos, envolvidos com uma dezena de séries. Eu não sou contra você assistir série, é uma forma de você também relaxar e descansar, mas em detrimento disso, as pessoas não tinham tempo para assistir ao culto ou para celebrar, mesmo de forma online. Aqueles então que diziam: eu não tenho tempo para fazer o exercício físico, porque meu trabalho me consome, de repente estavam em casa com todo o tempo, mas nem por isso cuidavam da sua parte física. Ou seja, na verdade nós vemos que é uma geração que não é que não tem tempo, mas é uma geração que prioriza as coisas erradas, e a imaturidade faz isso conosco, faz com que nós investamos tempo naquilo que não é tão importante assim, e logo nós vimos todas as coisas ruindo, encontramos-nos desesperados. Quando nos encontramos, por exemplo, com a morte de entes queridos, muitas vezes nós questionamos: se eu tivesse um pouco mais de tempo. Muitas vezes isso é apenas reflexo da tristeza momentânea e profunda que isso é gerado no nosso coração. E a pessoa realmente investiu tempo, e aí com o passar do tempo, ela se aquieta, tendo em vista que ela se conforta no espírito, sabendo que enquanto tinha tempo, ela investiu tempo. Mas muitas vezes é fruto de um coração que investiu em tudo, menos naquilo que realmente importava. Por isso nós vamos aprender nessa noite como equilibrar o nosso tempo, como nós vamos lidar com este bem mais precioso que nós temos. Vivemos uma guerra política, uma guerra financeira, algumas coisas com preço altíssimo, muita gente ganhando muito, outros perdendo muito. Mas na verdade a moeda mais cara de todas que nós temos é o nosso próprio tempo. O tempo, ele não para, não volta atrás. O tempo que passou, passou. Os tempos, os anos dos nossos filhos que nós abnegamos pelo trabalho ou por outras coisas não voltam atrás. E não há dinheiro nesse mundo que possa comprar um dia sequer dos nossos filhos que ficaram para trás. Aquele pai, por exemplo, ou aquela mãe que não pôde ver os primeiros passos, ou não quis porque fez outras escolhas, os primeiros passos dos seus filhos, não consegue comprar, nem com a sua própria vida, porque o tempo não volta atrás. Mas Efésios 5,15 nos diz o seguinte, acompanhe comigo na tela ou na tua Bíblia: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão,
não vos torneis loucos, insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Procurai, a chave de equilibrar o nosso tempo é procurar compreender qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. E eu gostaria de nessa noite te ajudar, querido, através de alguns textos bíblicos, através da vivência do dia a dia que nós temos tido, tentar auxiliar em alguns pontos para nós compreendermos a vontade do Senhor para a nossa vida, para podermos equilibrar o nosso tempo. E eu gostaria de que você refletisse em uma afirmação, uma pergunta, aliás, nesta noite. E depois dessa pergunta nós vamos orar, para nós iniciarmos. Mas a pergunta é a seguinte: se você ficasse sabendo que te resta apenas um mês de vida, quais as coisas perderiam o valor para você? Vou perguntar de novo. Se ficássemos sabendo que nos resta apenas um mês de vida, quais coisas perderiam o valor? Feche os teus olhos. Pense por um instante. De tudo que você tem vivido, a correria do dia a dia, as preocupações, as questões financeiras, os problemas, as lutas familiares. Se você ficasse sabendo nessa noite que lhe resta apenas um mês, o que você tem dado tanto valor, mas que diante dessa notícia perderia todo o valor. Senhor Deus, nós queremos apresentar a ministração dessa noite diante do Senhor. E queremos te pedir que o Senhor venha falar conosco, ao Espírito Santo. Apesar de mim, Senhor, que o Senhor venha ministrar os nossos corações, ministrar as nossas vidas, alinhar, ó Deus, áreas das nossas vidas que estão desalinhadas, para que possamos compreender o Teu querer e a Tua vontade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Este final de semana estávamos conversando com os nossos irmãos, amigos, num tempo de refrigério que nós tivemos como conselho, e falando sobre negócios, sobre as mais variadas temáticas, conversando sobre empresas que crescem demasiado, né? Sobre o equilíbrio de você não ficar tão pequeno de forma que você não consegue subsistir, mas também, né, das preocupações daquele que cresce demais. E é muito interessante quando nós nos deparamos com a situação de quase morte, que é chamada pelos especialistas assim, uma pessoa que ela chega, né, no último grau, ali no estágio de estar quase morrendo. Alguns têm a experiência de ter uma visão, como se visse o corpo de longe, ou como se a alma ou o espírito saísse, mas o fato é que pessoas que se encontram em momentos extremos como esse, tendem a ressignificar a sua vida. Mas nós, como bons cristãos inteligentes que somos, nós não precisamos disso, né? Podemos olhar para a palavra. E diante dessa reflexão dessa noite, não é para te trazer medo, nem para você ficar preocupado. Já tem gente que está até ansiosa, já, ai meu Deus do céu, né? Será que eu vou morrer nessa noite? Não vai, querido, fica tranquilo. A não ser que seja o teu dia, mas aí não importa Covid, não importa isso, aquilo. Se for a tua senha, o Senhor te chama. Mas não é sobre isso que nós estamos falando. Então não fique preocupado, não fique cismado, achando que é um sinal, um presságio. Esquece isso. Essa noite é uma noite para nós refletirmos, para que diante dessa pandemia, né, que alcançou todas as nações, nós não passemos em branco. O que perderia o valor para nós? Talvez aquilo que um colega de trabalho te falou no momento de raiva, e você está remoendo até hoje, com ira no coração. Talvez se você recebesse essa notícia, você viraria e falava, que bobeira, deixa para lá, querido, eu sei que você estava nervoso. Então toda aquela ira e raiva que você estava sentindo agora, daria lugar a um senso de urgência, onde você já não levaria em conta essas mazelas. Ou talvez aquele empréstimo que você emprestou para um amigo e está com dor de cabeça, já não consegue nem mais ver ele na cara, porque ele não te paga nunca.
Talvez você, sabendo disso, procuraria e falava: quer saber de uma coisa? Deixa para lá, né? E você aquietaria o teu coração. Talvez preocupações financeiras: poxa, não vem um aumento, eu queria ganhar mais, ou eu queria aquilo. Com essa notícia, já não faria mais sentido. Coisas passageiras, superficiais, já não fariam mais sentido. Talvez a frustração que você teve com um negócio, né? Você queria trocar de carro, teu carro não deu certo o negócio. Você está frustrado, desanimado, eu queria. Se você recebesse essa notícia, você também ficaria mais tranquilo. Às vezes que você não foi bem, agora por exemplo com a pandemia, talvez você que trabalha no comércio, talvez as vendas não foram como esperado. Se você recebesse essa notícia, tudo se aquietaria. É interessante, tem um discurso de um ex-vice-presidente da Coca-Cola, que certa vez, no ano de 1996, ele diz o seguinte: imagine que a vida é um jogo, no qual você está equilibrando 5 bolas no ar. A primeira, você pode chamá-la de trabalho. A segunda, família. A terceira, saúde. A quarta, amigos. E a quinta, vida espiritual. Você está conseguindo manter todas as 5 no ar. Não demora muito e você descobre que o trabalho é uma bola feita de borracha. Se você deixá-la cair, ela bate e volta. Mas as outras 4 bolas, família, saúde, amigos e espírito, são feitas de vidro. Se você deixar cair uma delas, elas ficarão irremediavelmente arranhadas, marcadas, esburacadas, trincadas ou até mesmo quebrarão. Elas nunca mais serão as mesmas. Você precisa entender isso e lutar para obter o equilíbrio em sua vida. Para ficar mais fácil para nós acompanharmos: vida espiritual, amigos, saúde, trabalho e família. Quando nós olhamos para o nosso texto base, aqui o apóstolo Paulo, ele diz que nós precisamos caminhar de forma intencional na nossa vida. Nós não podemos achar que nós estamos apenas de passagem aqui nesta vida e viver ao acaso, ou achar que a vida termina logo. Sabemos que estamos de passagem, mas nós precisamos caminhar nestes anos que o Senhor nos permite viver de forma intencional, programada, de entendermos qual a vontade do Senhor. Note que no verso 15 ele diz: vede prudentemente como andais. Então nós temos aqui a prudência em contraponto com a loucura, com os nécios. E ele fala: nós devemos andar como sábios. E aqui o verso 16, ele diz: remindo o tempo, ou seja, aproveitando as oportunidades, porque os dias são maus. Eu já vi pessoas, por exemplo, utilizando este texto para dizer: olha, você precisa remir o tempo, então todo momento que você tiver para pregar a palavra, pregue, ou todos os dias que você precisar vir à igreja, venha. Mas nós vamos entender, queridos, que este texto, ele não se aplica apenas a uma área. Nós precisamos entender que Paulo está falando acerca da complexidade da nossa vida. Quando nós falamos de andar prudentemente, vede prudentemente como andais, ande como um sábio, aproveitando as oportunidades, remindo o tempo, né, ou resumindo, né, aproveitando o tempo. Por essa razão, não vos torneis insensatos. E aqui está a chave: mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E a forma de nós compreendermos a vontade do Senhor é irmos para a palavra, é irmos para a Bíblia e entendermos. Eu achei muito legal essa esfera que foi colocada pelo Brian Dyson, né, que é o vice-presidente das operações da Coca-Cola, que ele fala sobre vida espiritual, sobre saúde, sobre família, sobre trabalho e amigos. É muito interessante isso. Nessa noite, eu não vou pregar sobre esse quadro que ele colocou,
Mas como anda a tua vida espiritual? Como anda a tua vida de trabalho? A tua vida espiritual? Você se relaciona bem com o Senhor? Tem um tempo para investir na tua vida espiritual, ler a palavra, orar, ler a Bíblia? Como anda o teu trabalho? Você é um bom funcionário, um bom patrão, tem feito o teu melhor, como diz a palavra, tem trabalhado, feito tudo como para o Senhor? Como anda a tua vida familiar? Olha como é mais complexo do que a gente imagina, né? Pastor, eu sou um ótimo funcionário, tal, patrão, olha, minha empresa está de vento em popa, eu fico todo dia até as 9 da noite para fechar o caixa. Está errado, querido. Pastor, mas eu não posso deixar aí a tua família. E a tua vida espiritual? E a tua saúde, como anda? Tem investido tempo para cuidar do templo do Espírito Santo? Como anda a tua vida em relação aos amigos? É interessante, queridos, que muitos cristãos, quando se convertem, ele esquece dessa esfera dos amigos. Cara, amigos que edificam, amigos que abençoam. Como isso é importante. E eu quero te convidar nessa noite a compreender que cada uma dessas áreas precisa, querido, necessariamente estar equilibrado. De todas elas, somente o trabalho é mais fácil de resolver. O trabalho, se um dia você não conseguiu ou não deu certo, você acaba sendo mandado embora, você vai. Luta de novo, consegue outro trabalho. Se você não deu conta do trabalho todo naquele dia, você consegue remodelar, correr atrás. Mas a família, mas a saúde, a vida espiritual, os amigos. E é interessante, queridos, porque quando fala de equilibrar o nosso tempo, alguns anos atrás o Senhor ministrou muito a minha vida. Eu vivia com o meu tempo bastante desequilibrado, dedicando muito tempo ao trabalho, pouco tempo para a família. Tinha até um tempo dedicado para a saúde em alguns momentos, em outros momentos eu não conseguia. Ou seja, uma bagunça. Amigos, muito esporadicamente eu tinha um tempo para eles. Ou seja, eu investia até na vida espiritual, no trabalho, até um pouco na saúde, mas passo a passo, pouco a pouco, algumas áreas foram sendo desequilibradas. E eu me deparei com um livro, o autor dele chama Wayne Cordeiro, e ele traz ali uma das afirmações, o nome do livro é Andando com o Tanque Vazio. Fantástico, queridos, para a nossa época, se você encontrar e puder ler, vai ser maravilhoso. Mas fala justamente de um pastor que humanamente tinha atingido o auge do seu ministério, e de repente ele se encontrou enfermo, emocionalmente, intelectualmente, e ele foi acometido de uma síndrome de burnout, e ele então precisava parar tudo, e ficar 6 meses parado, sem fazer nada, né? O médico dele lá nos Estados Unidos indicou que ele fosse para um monastério, para ele ser curado e tratado. E daí a história é longa, muito interessante e edificante para a nossa vida. Mas ele deixou uma lição, que algumas outras ministrações eu já trouxe, talvez você vai ter um flashback aí na tua memória. Sempre que eu posso, eu trago estes dados aqui. Ele disse o seguinte, isso ministrou muito meu coração, e espero que sirva para você também. Todos nós estamos repletos de atividades e coisas para fazer. Acredito que com você também é o mesmo, né? Mas existe 5% que só nós podemos fazer. Os 5% mais importantes da nossa vida. Qualquer pessoa, é que ele divide em um quadro bem interessante, pode fazer os 85% do que fazemos. Então, temos 5% que só nós fazemos, ninguém pode fazer, é função nossa. Mas 85% do que fazemos, nós podemos delegar para outras pessoas. E ele dá alguns exemplos, por exemplo, verificar os e-mails, ler o jornal, mandar mensagens e coisas do gênero. A gente poderia acrescentar hoje, mexer nas redes sociais, né? E outras questões. Alguém com um pouco de treinamento pode realizar outros 10% do que fazemos. Então nós temos 5% que só nós, 85% qualquer um pode fazer, somamos então 90%. Mas tem 10%
que algumas pessoas podem até nos ajudar, mas precisa de um pouco de treinamento. Por exemplo, certas atividades que fazemos podem ser designadas a indivíduos treinados, mas existe 5% do que fazemos, que só nós podemos fazer. Esses são os 5% mais importantes. Eis aqui algumas coisas que só eu posso fazer. Normalmente fazemos tudo ao contrário. Preenchemos o nosso dia com os 85%. Depois nós vamos para os 10% e, infelizmente, não resta energia para os 5% essenciais. Quais são os 5% mais importantes da nossa vida? Quais são as coisas que só você pode fazer? São essas que Deus cobrará de nós. E nós vamos, então, seguir adiante. Primeira coisa que só você pode fazer para você mesmo, eu não posso fazer por você, é desenvolver um relacionamento de intimidade com Cristo. A nossa vida espiritual. Ninguém pode fazer isso por você. Você, esposa, teu esposo não pode fazer isso por você, e vice-versa. Você, filho, teu pai não pode fazer isso por você. Ninguém. Só você pode desenvolver um relacionamento de intimidade com Cristo. Pastor, mas eu não tenho tempo. Comece a computar quanto tempo você gasta no teu smartphone, ou quanto tempo você gasta com outras coisas, às vezes até com coisas que são importantes, às vezes o próprio trabalho. Mas quanto tempo você gasta com determinadas coisas? Só você, querido, pode desenvolver um relacionamento de intimidade com Cristo. Ninguém pode fazer isso por você. E isso faz parte daquela bola de vidro que, se nós deixarmos cair, nós vamos ter consequências desastrosas na nossa vida. Quando nós deixamos este relacionamento de intimidade, ou seja, a nossa vida de leitura da palavra, de jejum, de oração, de busca na presença do Senhor, nós colhemos consequências seríssimas na nossa vida, que muitas vezes são irremediáveis, a não ser que o Senhor faça um milagre e nós possamos então receber as benécias disso. Tiago, quando ele escreve a sua carta, no capítulo 4, versículo 8, ele diz: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as suas mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Em outras palavras, Tiago está dizendo que Deus, ele está em plena disposição para ter intimidade conosco, mas nós, pecadores, precisamos dar o passo em direção a Ele e nos aproximarmos. Este texto fala de uma atitude, de uma ação nossa. Ou seja, intimidade, desenvolver um relacionamento de intimidade com Cristo, não é por osmose, não é você ficando parado e colocando a Bíblia no peito, na cabeça, no coração, ou deixando ela parada em casa. Você precisa ler a palavra, investir um tempo em oração e entender que isso é determinante para a tua vida. Antes de tudo, o teu primeiro passo, a hora que você acorda, que você possa investir um tempo na presença do Senhor. Eu sei que a primeira coisa que você faz na hora que você acorda, de repente é abrir os teus olhos, né? Ou de repente abre os olhos, levanta, dá uma bocejada. Mas eu estou falando especificamente desses milissegundos. Mas a primeira coisa efetiva, que você possa se levantar um tempo antes, respirar e aquietar o teu coração, e que a primeira atitude do teu dia possa ser elevar o teu pensamento em oração ao Senhor, colocar a tua vida diante dEle. Se porventura você precisa de ajuda com isso também, nós enviamos todas as manhãs um devocional simples, curto, rápido, para que você possa ser incentivado a iniciar o dia com a tua vida espiritual. Se você não está recebendo, você pode me procurar, me passar o teu número, que eu te encaixo também nessa lista de transmissão. Mas ninguém pode desenvolver um relacionamento de intimidade com Cristo, senão você mesmo. A segunda coisa que faz parte desses 5%
é me relacionar com a minha família de forma saudável e amorosa. Falamos sobre vida espiritual, agora vamos falar sobre família. Como eu tenho desenvolvido o meu relacionamento com a minha família? É interessante, como eu disse no início, que pessoas que reclamavam de não ter tempo para a família, e por isso a família estava sendo destruída em meio à pandemia, estão descabelados, porque não aguentam mais os filhos, não aguentam mais a esposa e vice-versa. Muitos casamentos têm terminado, têm sido a gota d'água, mas justamente porque as pessoas não investiram, não se relacionaram com a sua família no dia a dia, e quando se encontram na nossa arca de Noé, entre aspas, no momento onde estamos dentro da nossa casa, nos relacionando intensamente, nós não sabemos o que fazer. Pessoas que são até bons cristãos, na igreja é uma maravilha, quando chega em casa, são pessoas que têm um linguajar ríspido, não tratam com carinho os familiares, não vivem o ambiente comum da família, do lar. E Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, olha a orientação que ele dá a este novo pastor. Ele diz o seguinte: se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Faz parte dos 5%. Dá trabalho, família? Muito. Mas é uma responsabilidade nossa. E ele diz para Timóteo, Timóteo era um jovem pastor, estava iniciando a caminhada. Timóteo, deixa eu te ensinar uma coisa. Tem muitas pessoas que vão tentar apresentar até uma pseudo-vida espiritual. A pessoa vai achar que é muito espiritual. Mas se ele não cuida dos seus, se o marido não cuida da esposa, não cuida dos filhos, a esposa não cuida do marido, não cuida dos filhos, se os filhos não têm o cuidado, o trato de amor, junto dentro da sua própria casa, ele negou a fé. Paulo não está dizendo que é ruim, que faz mal, está dizendo que a pessoa que não investe, que não se relaciona de forma saudável e amorosa dentro do seu lar, negou a fé e é pior do que o infiel. Eu não estou dizendo que nós não temos problemas, eu não estou dizendo que nós não temos momentos onde dá uma cutucada, onde uma palavra entra meio torta, e você senta, resolve, mas nós estamos falando de um investimento, entender que a vida espiritual e a nossa família são prioridades inegociáveis, e fazem parte de uma área, querido, que só você pode fazer. Eu não posso fazer, o seu irmão não pode fazer, o fulano, ciclano e beltrano não pode fazer. Uma terceira área é desenvolver um ministério que agrade ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Está falando aqui da caminhada com Deus, da vida espiritual, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que vosso trabalho não é vão no Senhor. Isso aqui é de extrema importância, queridos. Hoje eu estou como pastor, mas eu me lembro da minha juventude, o quão determinante na minha vida foi estar envolvido no corpo de Cristo, e dei conta da escola, dei conta das atividades dentro de casa, ajudar em casa, lavar a louça, arrumar o quarto, coisas do gênero, e tinha tempo para investir dentro da caminhada. Depois, quando estava estudando, já tinha tempo. Sabe por quê, queridos? Porque desenvolver um ministério que agrade ao Senhor, fala justamente de entender qual é a vontade de Deus para mim, e começar a retribuir diante do Senhor. Estar envolvido na obra do Senhor, gera em nós frutos, alegria, um senso de satisfação, de plenitude, de você entender, poxa, eu estou cooperando com outras pessoas. E isso faz parte dos 5% que só você pode fazer. Por exemplo, em quarto lugar, só você pode zelar do teu corpo, da tua alma e do teu espírito. Só você pode ter este investimento. Eu não posso fazer por você. Quantas pessoas, por exemplo,
quando entrou a pandemia, disseram: agora eu vou aproveitar para cuidar do meu corpo, agora eu vou aproveitar para cuidar da minha alma, do espírito, mas não zelaram. Eu não estou dizendo para nós irmos para os extremos. Nós vivemos dias onde as pessoas vivem os extremos, ou fazem até a coisa certa pelas motivações erradas. Compartilhava na célula de homens, quantos fazem jejum, por exemplo, né, o jejum intermitente como estilo de vida, mas não é a função, por exemplo, de um jejum para investir na tua vida espiritual. Da mesma forma, tem pessoas que cuidam do seu corpo, mas o objetivo não é o ideal, o princípio não é o real, não é o princípio, poxa, eu vou cuidar do templo do Espírito Santo, né? Mas não, eu quero fazer isso e o meu objetivo é outro. Ok, cada um tem seus objetivos, mas o fato é que só nós podemos zelar do corpo, da alma, do espírito, da totalidade do nosso ser. Paulo aos Coríntios, ele diz o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Teu corpo não é teu, teu espírito não é teu, tua alma não é tua, porque você se entregou a Jesus, então agora é dele. Então os nossos atos, a forma com que nós lidamos com a nossa vida, deve corresponder com isso, corresponder com essa realidade. Estou fazendo, estou vivendo, estou respirando, estou agindo para a glória do Senhor. E em quinto e último lugar, só nós podemos desfrutar de momentos com familiares e amigos. Às vezes a gente não para, está ligado aqui, acolá. Como é gostoso, queridos. Nós não estamos podendo compartilhar a cuia de tereré, né? Mas cada um com a sua, né? Com a sua água. Não tem problema, ou que seja outra forma, ou que seja conversar à distância. Mas como é bom, queridos, nós investirmos em momentos de descontração, de comunhão com familiares e amigos. Tem pessoas que nunca têm tempo para nada. E aqui familiares, eu não digo somente os da casa, mas muitas vezes nós não temos tempo para aqueles que são mais novos, para visitar o pai, a mãe, não tem tempo para visitar o tio, a tia, o primo. Agora, não estou falando de agora nós estamos num momento diferenciado, né? Mas muitas vezes nós não damos a devida importância a isso, ou a investir em tempo com amigos. Queria te perguntar, por exemplo, nessa noite, não precisa me responder, responda para você. Você tem amigos? Eu não estou falando de colegas, amigos. Você já parou para pensar que a nossa geração é uma geração que não tem muitos amigos de verdade? Tem colegas, pessoas do trabalho, ou vizinho que se relaciona, mas como era antigamente, de você ter uma pessoa que você pode contar com ela, que você pode abrir o teu coração, pedir oração. Nestes momentos de dificuldade, como é bom nós podemos ter amigos. E não somente em momentos de dificuldade, mas momentos de quietude, de tranquilidade, onde você pode se assentar de verdade e ter um bom momento de comunhão. Romanos 12, 10, o apóstolo Paulo diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, com amor de irmão. Fala de dedicação. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. E finalmente o Salmo 133, de 1 a 3. Como é bom e como é agradável quando os irmãos vivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. Eu já preguei sobre este texto, ele é extremamente rico para as nossas vidas. Mas eu gostaria de encerrar dizendo que o maior momento da religião judaica no Antigo Testamento era o momento de unção, de consagração sacerdotal. E o Senhor, através do salmista, ele ministra as nossas vidas, que é a comunhão, eu poder investir em tempo com amigos, inclusive aquele tempo onde você está conversando sobre coisas do dia a dia, como nós estávamos
neste final de semana, este momento de comunhão, de descontração, de alegria, é como um momento onde o sacerdote é ungido, consagrado ao Senhor. Eu posso entender, queridos, que inclusive neste momento de comunhão, há um derramar da unção de Deus sobre as nossas vidas. E a figura que ele usa, a segunda figura, é do orvalho. O orvalho, ele produz vida. O orvalho, ele produz saúde, ele produz frutificação nas plantas. Agora, a figura que ele usa é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. A distância geográfica desses dois lugares é imensa. Mas ele diz que a comunhão, mesmo que ela aconteça longe, ela produz frutificação a uma distância enorme. Ou seja, nós somos abençoados através dos nossos relacionamentos. Por isso, nessa noite, eu quero te convidar a curvar a sua cabeça mais uma vez, a fechar os teus olhos, a se colocar em pé. Como está a tua vida espiritual? A tua família, vida em família, né? Como está a tua vida com os amigos? Como está a tua saúde? Como está a tua vida profissional? Talvez esta é uma noite que vai gerar uma reflexão profunda no teu coração. Mas eu não gostaria que essa reflexão passasse, mas que gerasse nesta semana uma reestruturação da tua agenda. Talvez há áreas, querido, e não leve peso sobre isso. É normal que muitas vezes nós, por desatenção, acabamos desequilibrando uma das áreas. Mas eu quero te chamar a reestruturar, querido, reequilibrar o teu tempo, para justamente aquilo que verdadeiramente importa. Tua família, vida espiritual, a saúde, os amigos, o trabalho, a vida na presença do Senhor. Como anda cada uma dessas áreas? Nós vamos estar orando pela tua vida, te abençoando neste tempo, o Senhor te dar estratégias, a direção. Mas como eu disse, isso faz parte dos 5% que só você pode fazer. Deus não vai fazer por você. A minha oração não vai poder fazer isso por você. Mas são atitudes tuas que vão fazer toda a diferença. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero apresentar cada irmão e cada irmã que está aqui presente conosco, aqueles que estão nos assistindo nas suas casas. E eu te peço, Senhor, que o Senhor venha trazendo a tua direção, para que eles possam nessa semana ainda, Senhor, estabelecer uma nova rotina, organizando a vida espiritual, a família, a saúde, a vida de comunhão com os amigos, o trabalho, para que tudo seja muito bem equilibrado, Senhor. Áreas da nossa vida que nós temos usado, Senhor, como um escape, uma fuga, para não fazer aquilo que nós devemos fazer, que o Teu Espírito possa nos despertar nessa noite, Senhor, e que possamos, ó Deus, ser levados à maturidade, mas compreender qual é a Tua vontade, e que a nossa vida não seja uma vida levada, ó Deus, de forma imprudente ou como loucos, mas que nós possamos gerir o nosso tempo com sabedoria, e quando nós encontrarmos com o Senhor, possamos, ó Deus, ser recebidos como aquele servo que geriu muito bem o seu tempo, mas muito mais do que isso, que possamos viver ainda aqui na terra, este pedacinho do céu, fruto da experiência com o Senhor, mas de uma vida ordenada, segundo a Tua palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Estenda as suas mãos, e agora, igreja, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o perfeito amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as orientações do Espírito Santo repouse sobre a tua vida, hoje e sempre, amém e amém. Que Deus te abençoe. Vai na graça e na paz do Senhor Jesus.